Shalom, homens de honra, 29 de maio, vamos lá. Deus está sempre falando. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia. Ouçam, uma voz diz, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como o capim, e toda a sua glória como as flores do campo. Isaías 40, verso 6. O que quer dizer esse versículo para nós? Vamos lá. Primeiro, uma voz diz, clama. Deus é um Deus que fala. Ele continua se comunicando por meio de suas palavras, do Espírito Santo e das circunstâncias da vida. O problema não é a falta da voz. O problema não é a falta da voz de Deus, mas a falta de atenção para ouvi-la. Eu e você hoje temos que ter mais atenção para ouvir a voz de Deus. Hoje, nesse primeiro ponto aqui, o que quer dizer? Clama. Em um mundo cheio de ruídos, Deus continua falando com aqueles que se dispõem a escutar. Amém? Vamos orar mais para ter essa voz do Espírito Santo, escutar a voz de Deus, nos concentrar mais. Segundo ponto, que hei de clamar? O profeta pergunta qual é a mensagem. Isso nos ensina que não devemos anunciar nossas próprias opiniões, mas aquilo que Deus quer dizer. Amém? Vamos lá então. Hoje, nesse segundo ponto, antes de falar, aconselhar ou agir, precisamos buscar a direção de Deus. Amém? Temos que procurar Ele nas nossas ações, nos aconselhos que nós damos para as pessoas. E antes de falar também, temos que pedir direção a Ele. 3. Toda a carne é erva. A vida humana é passageira e frágil. Nossa força, posição e recursos são temporários. Hoje, nesse terceiro ponto, quer dizer o que para nós? Não devemos confiar apenas em nossa capacidade, mas depender do Senhor e permanecer para sempre. Depender dele para sempre, do Senhor. E confiar mais nele. Eu e você hoje temos que ter confiança cada vez mais nele. Porque quem está capacitando nós é o Senhor. Eu e você. Quarto ponto. Sua beleza como a flor do campo. Tudo que parece grandioso neste mundo passa rapidamente. A fama, a riqueza e os aplausos são temporários. Hoje, nesse quarto ponto, quer dizer o que para nós? O que realmente tem valor eterno é ouvir e obedecer à voz de Deus. Olha lá. É obedecer à voz dele. E esse tem uma aplicação para nós, para mim e para você hoje. Deus está sempre falando. A questão não é se Ele está falando, mas se estamos ouvindo Ele. Enquanto tudo neste mundo passa, a palavra do Senhor permanece firme e continua guiando aqueles que dão ouvido à sua voz. Portanto, ouça a Deus hoje, porque sua voz traz direção, esperança e vida. Amém? Então é isso. Temos que
escutar mais Ele. Ele continua firme, continua nos guiando. Ele está falando conosco a toda hora. Amém? Então vamos concentrar mais. Vamos lá então para a mensagem central devocional nosso de hoje, dia 29 de maio. Deus está sempre falando conosco, mas muitas vezes estamos tão incertos, Deus está sempre falando conosco, mas muitas vezes estamos tão imersos na nossa própria vida que não o ouvimos. Existem momentos em que nos conectamos com pessoas que trazem uma atmosfera profética. E então, somos capazes de perceber mais claramente a presença de Deus. Assim como Saul profetizou quando esteve entre os profetas, ver 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 10:10 diz assim: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Olha lá. O Espírito de Deus se apossou de Saul, usou Saul para profetizar para aquele povo lá. Amém? Então é isso que fala 1 Samuel 10, verso 10. Nós também podemos ser impactados por aqueles que carregam o ambiente certo. Andar profeticamente é confiar no invisível. Crer nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade à nossa volta parece ser o oposto. A jornada pode ser difícil e incerta, mas é nessa hora que a fé deve brilhar. Deus nos convida a seguir as suas instruções, mesmo que tudo ao nosso redor sugira o contrário. Ele está nos guiando por caminhos desconhecidos, abrindo trilhas que ainda não exploramos, como fez com Davi, que recebeu uma promessa muito antes de se tornar rei. Mesmo quando nada parecia combinar com essa palavra, ele continuou caminhando baseado na promessa. O que Deus lhe prometeu? Acredite que Ele é fiel para cumprir. E a jornada profética que está trilhando hoje o levará à plenitude do que Ele preparou para você. Lembre-se que andar profeticamente é crer no invisível. Pisar em sinais que ainda não são visíveis. Assim como Davi, que foi ungido para ser rei, mas passou por anos difíceis antes de ver essa promessa se cumprir. Você também pode estar vivendo um tempo em que as circunstâncias não combinam com o que Deus prometeu. Mas é nesse momento que a fé precisa prevalecer. Andar profeticamente é viver baseado na palavra que foi entregue a você para o seu futuro, e não nas limitações do presente. Confie que aquele que lhe deu a promessa é o mesmo que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra e que ele não falha. Eu e você hoje temos que crer mais no Senhor, porque Ele tem promessas para nós. Andar mais na fé com Ele, com o nosso Senhor, nosso Pai. E vamos nessa. Vamos aprendendo a cada dia no nosso devocional. Vamos aprender a ouvir mais a voz dele. É o que fala aqui. Vamos nos concentrar mais na nossa oração. Vamos ter mais discernimento no que ele está falando para nós. Como nós devemos agir no dia a dia. Amém? Porque ele está dando direcionamento a toda hora para nós. Mas às vezes na correria do dia a dia a gente nem dá ouvido para ele que ele está falando. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. E agora, por gentileza, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor,
ajude-me a confiar no Senhor em cada passo da minha jornada, que eu possa ouvir a sua voz e caminhar nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Sei que o Senhor tem um plano e que está no controle. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá, vamos aprender a confiar mais nas nossas promessas que Ele tem para mim e para você. Vamos ouvir mais a voz dEle, mesmo em meio às circunstâncias que nós estamos passando, porque Ele tem um plano para nós que está no controle dEle, para mim e para você. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, 1 Samuel 10, versos 5 a 10. Eu trouxe o resumo. Vamos lá. O que mostra para nós esse 1 Samuel 5, versos 5 a 10? Saul recebe sinais de Deus confirmando que havia sido escolhido para uma nova missão. Deus falou por meio de circunstâncias, pessoas e da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Deus tomou posse de Saul naquele momento. O Espírito Santo agiu em cima dele, para ele passar o recado para o pessoal. Primeiro ponto. Encontrarás um grupo de profetas. No verso 5 fala. Deus avisou Saul antecipadamente sobre o que aconteceria. Olha lá. Isso mostra que Deus prepara o caminho antes de nos levar a uma nova fase. Então ele preparou Saul antes para levar Saul até lá. Hoje, o que temos que aprender com esse primeiro ponto? Deus continua falando através da sua palavra. Mensagens de líderes espirituais, de situações que confirmam sua vontade. Olha lá. 2. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. Verso 6. Quando Saul encontrou os profetas, o Espírito de Deus veio sobre ele e sua vida foi transformada. Olha lá. Transformou Saul, como ele pode fazer conosco também, nos transformar. Ele também está transformando nós no dia a dia, passo a passo. Só que às vezes nós não percebemos essa transformação que está sobre mim e você. Quando ouvimos e obedecemos a voz de Deus, como fez Saul que obedeceu, o Espírito nos capacita para fazer o que jamais conseguiríamos apenas com nossas forças. Olha lá. Se fosse por Saul, ele não tinha condições de fazer aquilo que ele fez. Mas por que ele conseguiu? Porque o Espírito Santo, Deus fez com que o Espírito Santo agisse em cima dele. Porque é Deus que estava no comando. 3. Será mudado em outro homem? Verso 6 fala assim. A voz de Deus não apenas informa, ela transforma. Olha lá. A voz de Deus transforma eu e você, se nós soubermos ouvir ela. Hoje, o que quer dizer esse terceiro ponto? Toda vez que Deus fala ao nosso coração, Ele deseja produzir mudança de caráter, visão e propósito. Olha lá. Ele vai mudar o nosso caráter, mudar a nossa visão e mudar o nosso propósito. Quando nós ouvirmos a voz dele. Quarto, todos aqueles sinais sucederam naquele mesmo dia. Verso 9. Deus cumpriu exatamente o que havia prometido a Saul. E ele também vai prometer o que tem para mim e para você. Se nós soubermos ouvir a voz dele e deixar ele agir em nosso coração. Hoje, quando Deus fala, sua palavra não volta vazia. O que ele prometeu aconteceu no tempo certo. Aquele era o tempo certo de Saul para ele agir. E nós também temos o tempo certo dele agir em nós, comigo e com você. Quinto passo. Profetizou no meio deles. Verso 10 diz assim. Saul passou a participar daquilo que Deus estava fazendo. Olha lá.
Por quê? O Espírito Santo agiu em cima dele. Mas por que o Espírito Santo agiu? Porque Deus deu o comando. Hoje, o que quer nos dizer esse 5 aqui? Tópico 5 aqui. Quem ouve a voz de Deus deixa de ser apenas espectador e passa a fazer parte dos planos do Senhor. Eu e você hoje temos que parar de ser espectador e fazer parte do plano dele. Amém? Porque ele tem um plano para nós, para mim e para você. E a aplicação desse 1 Samuel 10, verso 5 a 10. Resumo geral, na aplicação. Deus está sempre falando conosco. Ele fala através da palavra, das confirmações que coloca em nosso caminho e da direção do Espírito Santo. Olha lá. O Espírito Santo age sobre nós. O Espírito Santo é um receptor. É um canal que Deus usa para chegar até nós. Quando damos ouvido à sua voz, somos transformados, fortalecidos e preparados para viver o propósito que Ele tem para nós. Olha lá. Nós somos transformados a partir do momento que nós consigamos ouvir a voz dele. Não ignore a voz de Deus. Ele pode estar anunciando a próxima fase da sua vida. Amém? Então é isso. Às vezes nós vamos em algum lugar, a pessoa já profetiza em nós, sem nos conhecermos. E se fizer sentido para nós o que essa pessoa falou sobre nós, temos que tomar posse e partir para cima. Pedir direção a Deus, porque essa pessoa está profetizando sobre mim e sobre você. Temos que tomar posse e buscar direção a Deus. Se fizer sentido, lógico, o que a pessoa falou. Que muitas das vezes fazem. E aí temos que tomar posse e buscar direção a Deus. Só Ele vai dar direção para nós, essa profecia que essa pessoa fez conosco. Amém? E a frase final do nosso devocional é essa. Deus está sempre falando, mas precisamos ajustar os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Olha lá. Vamos ajustar o meu ouvido. Hoje eu vou ajustar meu ouvido e você também ajusta o seu, para ouvir mais a voz de Deus. E vamos ficar atentos, como eu falei, quando encontrarmos alguém, dependente de onde nós estivermos, e essa pessoa profetizar para nós, sem nos conhecer, a nossa vida, e fizer sentido para nós o que essa pessoa falou, você já tem uma profecia. Já recebeu uma profecia, se fizer sentido. Nós temos que tomar posse dessa profecia, se fizer sentido, e pedir direção a Deus. Porque vai acontecer. Amém? Só Ele pode dar as estratégias e o direcionamento para nós, essa profecia que essa pessoa falou para nós, porque ela recebeu do Espírito Santo para falar para nós. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que o Senhor revista você e sua família com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. Revista você e sua família de cabeça às plantas dos pés, com a armadura. Quero que Ele blinde e cerque você com o sangue dele, você e sua família, para que nenhum mal possa adentrar em você e em sua família, aonde você estiver. Amém? Fui.